A paz do Senhor, irmãos, amém? Tudo certo aí? Aqui tá ligado. Tá ligado? Tudo bem? Alô, alô? Tudo certo? Ah, agora foi. Como vocês estão? Como estão? Tudo certo? Estão felizes de estar na casa do Senhor, amém? Então tá bom. Essa noite a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens, Aliança, né? Semana passada o pastor começou falando sobre as alianças que existem na Bíblia, todas as alianças, tanto as condicionais como as incondicionais. E hoje nós vamos falar sobre a aliança que Cristo fez com a igreja. Mas antes disso eu gostaria de estar orando. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, Pai, eu gostaria de pedir para que o Senhor estivesse aqui, Pai. Que não seja aquilo que eu preparei ou aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, Pai. Eu estou aqui, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos e eu acredito que o Senhor tem bênçãos para derramar também na vida de cada um que está aqui. Assim como o Senhor já falou comigo, eu tenho certeza que vai falar também com cada um. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu só fazer o que o Guilherme pediu. Tá dando certo? Não? Então tá bom. Vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre a aliança de Cristo com a igreja. Domingo passado, como eu já falei, o pastor ele falou sobre as alianças que tem na igreja. As alianças que estão na Bíblia, né? Então eu vou citar aqui de novo, que são as alianças edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, israelita, davídica e por último, é a que a gente vai falar hoje, é a aliança, é a nova aliança. É a aliança que Jesus fez com a igreja. E essa aliança, quando Jesus ele pega e faz essa aliança com a igreja, ele muda completamente toda a nossa vida. No momento em que nós olhamos para o Velho Testamento e vemos as alianças que Deus havia feito com o seu povo, dentro de toda a história do Velho Testamento, a nova aliança ela ganha um plus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a aliança que nos capacita a viver uma vida aquilo que Deus já havia planejado para a gente. Amém? E essa aliança, ela começou na cruz. Lá na cruz, quando Jesus ele pega e morre por mim e por você, ele firma, ele faz essa aliança entre ele mesmo e a igreja. Aí você fala, Bruno, a igreja ainda não havia começado. Ele havia começado com aqueles 12 discípulos dele. Que aqueles 12 eles iriam pregar, e a gente vê isso em Atos, em todas as cartas que ele tem, que tem no Novo Testamento, que fala sobre o início da igreja, principalmente lá em Atos, capítulo 1, 2 e 3 ali, que fala sobre o começo da igreja, é ali onde nasce a igreja, e essa aliança nasceu ali. Mas o que é essa nova aliança? Para que serve? Qual foi a motivação para que essa nova aliança pudesse ter sido inaugurada? Para que tudo isso? Por que isso tudo aconteceu? Então, veremos hoje quais são as motivações dessa nova aliança e como podemos viver dentro desta aliança que Jesus fez com a igreja. Então, hoje nós iremos ver as motivações, por que surgiu, por que Deus ele resolveu fazer essa nova aliança junto com esse novo povo, né? Não só agora com o povo de Israel, mas com todo o mundo, né? Uma nova aliança. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender e entender é quais são os planos dessa nova aliança. A nova aliança ela foi firmada para nos capacitar a viver de acordo com o que Deus já havia estabelecido que deveríamos viver. A nova aliança ela foi firmada para nos capacitar a viver de acordo com o que Deus já havia estabelecido que deveríamos viver. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e vemos todas essas alianças que Deus havia feito, tanto as condicionais como as incondicionais, nós vemos que sempre, a maioria das vezes,
o homem não consegue cumprir com o que ele deveria cumprir. E aí fica aquilo, né? Por quê? O que acontece? Por que nós não conseguimos manter ou permanecer dentro dessa aliança? E aí vem a nova aliança e a gente vai entender um pouco sobre isso. E a nova aliança, e a gente consegue cumprir algumas coisas dentro dessa nova aliança, porque ela nos dá algumas ferramentas para que possamos viver essa aliança por completo. Dentro dessa nova aliança, dentro disso que Jesus firmou com a igreja, ele nos dá ferramentas para que possamos cumprir com aquilo que ele já havia estabelecido. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando a gente olha lá no Velho Testamento e vemos quando Deus ele pega e dá os 10 mandamentos para o seu povo. Lembram dessa história? Lá o povo está no deserto e Deus ele entrega os 10 mandamentos ali. Antes dele entregar os 10 mandamentos, ele faz um pacto, ele cria ali uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Eles falam, o povo de Israel pega e fala assim: nós iremos fazer tudo aquilo que o Senhor disser. Tudo aquilo que o Senhor disser, a gente vai fazer. Mas a gente vê, lendo o Velho Testamento, que eles não cumprem aquilo que eles firmaram lá no deserto. Por quê? O que acontece? Por que eles não conseguiram cumprir com essa aliança, cumprir com o pacto que eles haviam feito com Deus, ou que Deus havia feito com eles? E quando a gente olha naquele mesmo contexto que Deus ele pega e entrega os 10 mandamentos, depois que eles firmam aquele pacto, Deus ele entrega os 10 mandamentos para Moisés, ali no monte, e aí Moisés ele pega e desce e fala para todo mundo e entrega, né? E fala sobre a lei para todos. Por que o povo ele não consegue cumprir com aquilo que estava na lei? Nós vemos no Novo Testamento, ali na época de Jesus, que os fariseus ali, principalmente os fariseus, eles tinham muito zelo pela lei, né? Nós vemos que eles porque queriam de alguma forma cumprir tudo aquilo que estava escrito na lei. Mas eles forçavam muito em uma coisa, mas deixavam ali do outro lado e não conseguiam, porque a lei por si só, ela não consegue e não conseguia, e esse não é o objetivo da lei, mudar o homem. E isso daqui é interessante. O objetivo da lei, qual que foi o objetivo da lei? Era nos mostrar que por nós mesmos não seria possível viver a vida que Deus havia planejado. Qual é a vida que Deus havia planejado? Uma vida de santidade. Lá no Éden, Deus havia planejado uma vida de santidade para o homem. E o que foi que aconteceu para que pudesse atrapalhar ou talvez até estragar os planos de Deus ali? O pecado. O pecado entrou ali no Éden, entrou junto com Adão, e através de Adão, todos os seus filhos, e assim nós todos, a humanidade, nós somos pecadores, né? Nós temos essa natureza pecaminosa através de Adão, por causa do pecado original. Amém? Todos estão entendendo até aí? Então tá. E assim, no momento em que Adão e Eva eles quebram a aliança que Deus havia feito com eles no jardim do Éden, o pecado entra no mundo. E assim, o pecado faz parte da nossa natureza. Desde Adão, todos os homens pecaram. Por quê? Porque essa é a nossa natureza, uma natureza pecaminosa. E é por causa dessa natureza pecaminosa, é que nós, por exemplo, o povo de Israel, eles não conseguiam cumprir a lei. Por quê? É interessante que lá em Romanos, capítulo 7, versículo 12, Paulo ele fala um pouco sobre isso, dizendo que, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Se o mandamento é santo, justo e bom, qual é o motivo de não conseguirmos cumprir a lei? De novo, a nossa natureza pecaminosa. Ela não nos deixa cumprir aquilo que Deus já havia estabelecido. Aquele pacto que foi feito entre Deus e o homem, o pecado está ali para barrar, está ali para atrapalhar. Quando nós aceitamos a Jesus, mas aí muda toda a nossa história. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós morremos para o pecado e agora temos uma nova vida, uma nova natureza. Lembra o texto? Que todas as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo?
Ali, no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa natureza, ela é totalmente transformada. E se vocês olharem lá no livro de Ezequiel, eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia, lá no livro de Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 36. Nós vamos entender um pouco de como que funciona essa nossa nova natureza em Jesus Cristo. Como que nós conseguimos, a partir de Jesus, cumprir com aquilo que Deus já havia estabelecido. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Todos acharam? Amém? Amém? Está escrito assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vou ler de novo. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um coração novo, nova natureza. E porei um espírito novo em vocês. O que Deus está querendo dizer aqui? Ele vai trocar a nossa natureza. Agora não vai ser mais uma natureza pecaminosa. Vai ser uma natureza santa. Vai ser uma natureza que parte do próprio Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Qual é o objetivo dessa nova natureza? Agir segundo os meus decretos, e obedecer fielmente às minhas leis. Esse é o objetivo, é voltar ao início de tudo e viver essa vida em santidade, nessa nova natureza, dentro dessa nova aliança que Jesus fez comigo e com você. Amém? E sabe mais o que esse texto está dizendo? Que agora, na nova natureza, na nova aliança, que agora, na nova aliança, a nossa natureza foi trocada. Só assim para que a gente possa ser capacitado a viver dentro daquilo que Deus já havia planejado. Lembra que eu falei no começo que na nova aliança Deus nos dá algumas ferramentas para que a gente possa viver essa nova aliança, viver dentro dessa nova vida? Uma dessas coisas é essa capacitação. E no segundo ponto agora que nós iremos conversar, eu vou falar um pouco mais sobre essa capacitação. Então nós já vimos qual era o plano de Deus nessa nova aliança, que era mudar a nossa natureza. Sem mudar a nossa natureza, nada feito. Não tem como fazer nada. Porque nós vimos que a lei é santa, justa e boa. Se ela é santa, justa e boa, alguma coisa tem que mudar. No caso, a nossa natureza. Mas como vivê-la? Como nós vivemos essa nova aliança? Como nós vivemos essa nova natureza? Como eu disse, a nova natureza, a nova aliança, nos deu algumas ferramentas que nos ajudam, ou melhor, nos capacitam a viver essa vida, essa nova aliança. Como vivê-la? Pela graça. É na nova aliança que é derramado essa graça. E hoje de manhã, eu já falei sobre isso, e agora eu vou falar de novo. Eu li um livro, no começo do ano, do pastor Luciano Subirá, que o nome é Graça Transformadora. E dentro desse livro ele discorre e vai falando sobre essa graça que transforma nossas vidas. E ele faz uma pergunta que eu acho interessante, e eu coloquei aqui também, que ele diz que nós temos um entendimento muito restrito, muito restrito a respeito desse assunto, o assunto graça. Toda vez que falamos sobre graça, qual é a E aí? Tá indo? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Algo, um favor imerecido, ou a graça que me salva? Não é basicamente isso? Mais alguma coisa? Tá certo? Tá certo. Mas a graça não é somente isso.
E lá no livro ele fala que quando ele fala somente, não é fazendo um descaso da graça, mas a gente às vezes coloca as coisas de Deus, ou coloca Deus numa caixinha, e acha que Deus ele tem que agir conforme o que a gente imagina que tem que ser. Mas essa graça é muito mais do que isso. Ela é muito mais abrangente. E uma das coisas que essa graça de Deus faz é nos capacitar a viver uma nova natureza. E nesse livro ele fala tanto da graça transformadora e também da graça capacitadora. Ela não, no momento em que nós somos salvos, no momento que Jesus ele vem e nos salva dos nossos pecados, e agora nós temos essa esperança de viver com Ele para todo sempre, a graça ela não acaba só ali, naquele momento. Não é só naquele ato de salvação. A graça, ela se estende por toda a nossa vida, porque agora nós temos essa nova natureza, e para viver dentro dessa nova natureza, para viver dentro dessa nova aliança, para viver essa vida de cristianismo, nós temos que ser capacitados por alguém, porque como nós já vimos, por nós mesmos nós não conseguimos fazer, mas aí Deus ele derrama a sua graça, e através dessa graça somos capacitados a viver de acordo com aquilo que Deus já havia estabelecido. Amém? Ela não somente nos salva e aí nos deixa à mercê do que vier depois disso. Porque seria, às vezes, até muito estranho. Deus ele vem, nos salva e fala, agora é com você. Não tem mais nada a ver com isso. Eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer. Não. Ele pega e também, além de nos salvar, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos dá ferramenta para que a gente possa viver essa salvação. Até que Cristo venha, ou até que até que a gente vá até Ele. Mas Deus, Ele nos capacita através dessa graça. Então, viva pela graça. Viva sabendo que você agora tem condições de vencer a velha natureza e de vencer o velho homem. Porque antes nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós não tínhamos como vencer esse pecado, a não ser quando Cristo ele vem e morre por mim e por você e nos tira de lá. Em Efésios, Paulo fala que nós fomos vivificados. E quando nós somos vivificados, aí nós agora podemos vencer, porque agora nós não temos mais aquela natureza pecaminosa. Nós temos essa natureza que vem do próprio Jesus, que vem do próprio Deus. E através dessa natureza nós conseguimos vencer as tentações, vencer o velho homem, vencer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Viva com a certeza da sua salvação em Jesus. Muito mais do que palavras, mas uma vida vivida pela graça. Muito mais do que a gente ficar só falando, mas viva essa graça, viva pela graça, viva nessa graça transformadora, viva nessa graça capacitadora que nos ajuda a viver cada vez mais perto de Jesus. Amém? Já que eu falei da graça transformadora, dentro dessa nova aliança, o que ela transforma? O que essa aliança transforma? Além de nos salvar e de nos dar uma perspectiva de vida, ela transforma tudo que está ao nosso redor. Uma vez eu preguei aqui e falei uma frase que diz assim: Jesus, Ele ressignifica todas as coisas. Todas as coisas da nossa vida, Jesus, a partir do momento que Ele nos encontra, a partir do momento que nós passamos a caminhar com Ele, Ele ressignifica todas as coisas. O que era do velho homem, em Jesus, tudo é transformado. Tudo é ressignificado. Lembra lá no texto de Ezequiel? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Isso é transformação. Sobre ressignificar, é muito interessante quando olhamos para o que Jesus fez com a lei. Voltamos de novo lá à lei. Deixa eu só beber água. Voltando à lei, o que Jesus ele faz com a lei? Veja lá em Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Mateus 5, versículo 27 e 28. Diz assim, ó: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo,
Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Vou ler de novo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Percebeu? Ele ressignificou o mandamento. E isso ele faz várias vezes dentro desse capítulo. Se você pegar para ler depois na sua casa esse capítulo 5, que é sobre onde ele vai falando, ele pega e fala assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Isso é ressignificar. Então, vocês ouviram o que foi dito? Então, eu lhe digo isso. Ele está ressignificando o mandamento. Ele está dando um novo sentido para aquele mandamento. Agora, confira comigo como Jesus transformou a vida da mulher que foi pega em adultério. Está lá em João, não precisa abrir, João capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz assim: levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Essa frase, vá e não peque mais, é onde Jesus transforma a vida daquela mulher. Lembra que eu estava falando da graça capacitadora? Ele sabia, Jesus sabia, que ela precisava de uma nova natureza. Por que que ela cometia o adultério? Por que que ela fazia o que fazia? Porque ela estava presa naquela velha natureza, no velho homem. Então Jesus, ele sabia que ela precisava de uma nova natureza. Ele sabia que ela não conseguiria cumprir os preceitos da lei. Se ela não se despisse do velho homem, ela voltaria a pecar. Se ela não tivesse acesso à graça de Deus, que a capacitaria a viver uma vida diferente de tudo aquilo que ela já havia vivido, ela voltaria a pecar. Jesus, ele transforma a vida daquela mulher com aquela frase. Ele ressignifica a lei com aquela atitude. Na cruz, ele derrama a graça que a capacitaria a viver uma vida diferente. Jesus, ele transforma aquela mulher, a vida daquela mulher com aquela frase: vá e não peques mais. Ele ressignifica a lei com aquela atitude. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. Mas é na cruz que ele derrama a graça que a capacitaria, que nos capacita a viver uma vida diferente, a viver uma vida longe do pecado, a viver uma vida que agrada a Deus e não que agrada ao diabo. Amém? A nossa vida foi transformada com o encontro que tivemos com Ele, mas ela continua em constante transformação, e era essa palavra que eu queria falar hoje de manhã: transformação, para que possamos nos parecer cada vez mais com Ele. Sabe aquele versículo que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, do 13 ao 15, ele diz assim, ó: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse até que nos dá a ideia do quê? De movimento. Estamos em constante mudança, estamos em constante transformação. A nossa transformação não acabou ali no momento em que aceitamos a Jesus. Ela continua até hoje e vai durar até que Jesus venha nos buscar. Hoje de manhã nós falamos sobre o discipulado, que o discipulado ele é algo eterno. O discipulado ele começa e ele não tem fim, porque é algo que nós conseguimos colocar na vida do outro, como tem aquela frase, nós construímos o caráter de Cristo na vida das pessoas, e esse caráter de Cristo, ele vai transformando a outra pessoa, porque ela deixa agora de ser discípulo e vai passar a ser discipulador. E aí aquela pessoa e vai fazendo outro, que vai gerando outro, que vai gerando outro, que vai gerando outro. E essa transformação, ela não acaba só no momento ali onde nós aceitamos a Jesus. Ela é constante, ela é todos os dias até que Jesus venha nos buscar. Amém? E por último, para onde que ela nos conduz? Nos conduz para o céu.
nos conduz para uma vida eterna com o nosso Deus. Nos conduz para viver aquilo que Deus já havia planejado para as nossas vidas. A nova aliança é isso, é viver o aqui e o agora. Sabe, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, mas também é o porvir. É a esperança de que um dia nós viveremos essa glória, essa graça, essa vida transformada por completo. Por enquanto, vivemos uma pequena porção e não conseguimos dimensionar ou imaginar o que será viver no céu. Mas a minha esperança é que com a graça de Deus eu esteja lá. Essa mesma graça que me capacita a viver o hoje com os olhos no futuro. Amém? Que nesse ano de 2022 você possa experimentar essa graça capacitadora de Deus na sua vida e que você possa viver o sobrenatural desta nova aliança. Viver essa nova natureza e, por consequência disso, a sua vida será transformada e ressignificada por Jesus, nosso Senhor. Amém?